Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, nós vamos meditar hoje na Palavra de Deus, meus queridos. Nós vamos viajar pela Bíblia. E este é o culto da família e nós vamos entender algumas oportunidades que Deus nos dá nesses dias, nesses tempos. E eu já convido a você, deixe o seu like, se inscreva no canal e dê o seu joinha para que a gente possa fazer mais vídeos e à medida que o YouTube receber o vídeo, ele lhe avise que nós estamos com um trabalho novo, por assim dizer, aqui no YouTube. Meus amados irmãos, nós temos visto e ouvido situações. Nós estamos vivendo no Brasil aquilo que o mundo está chamando de pior momento. Aquilo que o mundo está dizendo que não tem jeito. Aquilo que o mundo está dizendo, a vacina está chegando, mas não está suprindo. Aquilo que o mundo está dizendo que o Brasil não fez o dever de casa. Agora a pergunta que não quer calar é essa. Você tem feito o seu dever de casa com a sua família? Você tem feito o dever de casa com o seu cônjuge? Você tem feito? E aí essa pergunta ela aponta para algumas decisões que nós tomamos. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós temos a oportunidade de fazer as coisas segundo tudo quanto está descrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Mas hoje eu falei com uma pessoa, numa das ministrações que fiz hoje durante o dia, sobre aquilo que nós esperamos. Ora, o que esperamos é porque não temos, porque se tivéssemos não esperaríamos. E isso tem trazido uma inquietação na humanidade. O que fazer com aquilo que nós podemos fazer? E o que fazer com aquilo que não depende de nós fazermos? O que fazer? O que fazer? A palavra de Deus que nós vamos meditar, meus queridos irmãos, ela está Antes eu queria fazer uma oração por você. Hoje o dia está maravilhoso. Entendimento, discernimento na palavra de Deus para podermos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Meus queridos irmãos, Pai, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor que seja levado cativo às nossas mentes, Senhor, para que o entendimento chegue, para que o discernimento chegue através da Tua palavra, da palavra da Bíblia, daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações para pregarmos, para levarmos para as pessoas, Senhor. E eu declaro agora na vida dos meus irmãos essa mente cativa a Ti, Senhor, ao Espírito Santo, que eles possam receber de Ti a direção, o conforto e o consolo, Pai, para compreender aquilo que está sendo feito no dia de hoje pela vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus queridos irmãos, há quem possa discernir as próprias faltas. Absolve-me das que são ocultas. O mesmo texto. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Agora, meus queridos, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer, meus queridos? Baseado nessa pergunta, nesse clamor do salmista, eu quero estabelecer como tema da mensagem dessa noite: discernindo os próprios erros.
alguém apresenta essa missão como missão impossível. Eu diria quase impossível. Quem será que poderá apresentar essa façanha, esse comportamento? Quem conseguirá manifestar esse tipo de atitude? Eu estou dizendo isso e eu quero um ditado antigo que se usa: o orgulho é algo parecido com o mau hálito. Ninguém percebe. Você não percebe, mas todo mundo vê, todo mundo sente. Com os nossos erros não é muito diferente, meus queridos. Daqui a pouco nós vamos olhar o orgulho por um outro. Nós temos algo que a palavra de Deus classifica como algo enorme, uma incapacidade enorme de observar os próprios erros. O que o salmista diz é: vai limpando e retratando aquilo que eu não vejo. Tem pessoas que precisam ser tratados de algumas coisas. Não é esse o salmista, não é só este anseio de alguém que quer ser transformado, de quem quer ser transformado. Isso é um processo bíblico que está na Bíblia. E ele não é muito do nosso fazer. O orarmos para Deus fazer aquilo que nós não conseguimos. Agora é preciso, meus queridos, que a gente entenda isso, que o discernimento de Deus, pelo Espírito Santo, é para que nós tomemos uma posição, para que nós tomemos atitudes. E essas atitudes, meus queridos, elas não são diferentes daquilo que eu e você tomamos todo dia. A diferença está em discernir os próprios erros. Não é fácil, não é uma tarefa que eu diria que é fácil. Não é. Pelo contrário, é uma tarefa árdua e difícil. Por quê? Porque enquanto nós estamos olhando o erro dos outros, nós não conseguimos ver os nossos próprios erros. É semelhante àquele homem que se volta para o espelho e olha e fita seu próprio rosto ali, e daqui a pouco ele sai e ele esquece do que ele viu. Pelo tanto olhar para o espelho, você consegue dizer a cor dos seus olhos, o formato do seu rosto, mas você não consegue dizer a expressão que há no seu rosto. Se é uma expressão de alegria, de tristeza, de oportunidade, você está se sentindo ou você está tendo oportunidade. Porque se nós conseguíssemos discernir, meus queridos irmãos, a oportunidade, quando ela está acontecendo, nós teríamos mais oportunidade e faríamos aquilo, tomaríamos as decisões que são corretas em Cristo, diante daquela oportunidade que Deus está nos dando. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós não temos a direção de Deus para fazer, mas nós temos a direção humana. E aí nós queremos andar nessa direção humana. E isso não é interessante, meus queridos irmãos. A palavra nos exorta a andarmos de maneira a descoberta desses erros que normalmente nós não enxergamos é necessária. Mas antes de falar disso, eu quero construir uma ideia e argumentação bíblica. Eu quero mostrar que o nosso problema não é enxergar falhas ou erro. O problema é enxergar as nossas, porque a dos outros, de acordo com o ensino de Jesus, nós somos bons para enxergar.
Mateus capítulo 7, Jesus diz uma coisa. O texto é muito conhecido da maioria de nós. Abra a sua Bíblia e leia junto comigo. Mateus capítulo 7, de 3 a 5. Jesus aproveita o Sermão do Monte para ensinar isto. E ele faz a pergunta: por que viste o argueiro no olho? Pode substituir essa palavra argueiro por cisco. Porque normalmente fala-se de um pedaço de palha, uma coisa pequenininha. Porque vez a E nós precisamos entender, meus queridos, que muitas vezes nós vemos o cisco no olho do nosso irmão e não conseguimos ver a trave que está no nosso próprio olho. Trave, meus queridos irmãos, é uma coisa grande. Vamos usar aí o povo mais antigo, uma travanca de porta, que travava as portas na antiguidade. Ou então vamos usar uma palavra nos tempos de hoje. Você tem a porta de ferro, que ela tem aquele quadro de ferro, seria uma daquelas peças metida no olho. Aí nós conseguimos ver o cisco pequenininho no olho do nosso irmão e não conseguimos discernir ou ver aquela trave, aquela coisa grande que está no nosso olho, no nosso próprio olho. E Jesus Cristo, nesse momento, ele chama a atenção para isso. Por que vês a trave no olho o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave no teu próprio olho? Meus queridos irmãos, nós trazemos isso para o dia de hoje, para a nossa família, porque nós conseguimos ver todos os erros dos nossos filhos, do nosso cônjuge, e não conseguimos ver o nosso próprio erro. É interessante que nós comecemos a discernir estas situações em Cristo Jesus para que nós possamos compreender, meus queridos, a altura, o comprimento, a largura e a profundidade. A palavra de Deus revelada em nosso coração. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. De acordo com a descrição de Jesus, muito clara por sinal, não é ver os erros dos outros. Se for o erro do irmão, nós vemos a distância. Nossa dificuldade não é enxergar erro, nossa limitação é enxergar os nossos. Porque às vezes nós estamos vendo o cisco no olho do nosso irmão, mas não estamos vendo a trave no nosso. Então, a dificuldade não é enxergar erros, a dificuldade é enxergar o nosso erro. Agora Jesus está dizendo, e depois que a gente permitir que a trave seja tirada dos nossos olhos, então nós vamos enxergar ainda melhor. Não significa que não estamos enxergando nada, mas nós vamos enxergar melhor e vamos poder ajudar os nossos irmãos. Então o que Jesus Cristo está dizendo é que a tentativa não deveria ser, antes de processarmos aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos fazendo, mas nós precisamos entender que ao longo das Escrituras isso vem acontecendo como um padrão em nossas vidas. Nós conseguimos enxergar na Bíblia o versículo que cabe exatamente na vida do nosso irmão, mas nós não conseguimos discernir aquele versículo que resolveria os nossos problemas na nossa própria vida. Meus queridos, é interessante que a gente comece por discernir aquilo que nós precisamos. Eu tenho tido oportunidade de conversar com pessoas e ver situações em que as pessoas têm uma palavra pronta para a minha e para a sua vida. Como eu também tenho. Eu tenho. Mas a pergunta é, você está tendo essa palavra pronta
para a sua vida. Se aplica na sua vida. Essa semana eu conversava com um irmão e eu dizia para esse irmão que aplique na vida prática um versículo por dia. Ao longo de 30 dias, você aplicou 30 versículos. Leia de manhã cedo e comece a meditar naquele versículo. Normalmente nós não conseguimos aplicar no mesmo dia, porque o discernimento às vezes vem chegar à noite e você não tem mais como aplicar. Aí você aplica no dia seguinte. Viva um dia de cada vez, meu querido irmão. No relacionamento dentro de casa, é preciso que a gente tenha esse discernimento. É preciso que a gente tenha esse entendimento. É preciso que nós nos posicionemos de maneira tal a trazer para a nossa família aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós queremos que aconteça, aquilo que nós queremos que seja feito de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua palavra. É necessário, meus queridos irmãos, que nós possamos aplicar na vida prática pelo menos um versículo. Eu já estou agora a cada semana. Seriam 4 versículos por mês. Seriam 10 meses, 40 versículos. Seriam 52 versículos num ano. E isso poderia mudar a sua vida, meu querido e minha querida. Assim como tem mudado a minha vida. Aplicar é mister. É uma coisa mais importante do que ler. Ler só por ler não vai fazer muita diferença. Leia e aplique aquilo que você leu na sua vida. Em 2 Samuel, no capítulo 12, o profeta Natan vem confrontar Davi. Vem confrontar Davi com o seu pecado de Batseba e o seu pecado de morte contra Urias. Meus queridos, o pecado de Davi com Batseba e Urias, ele é uma situação emblemática. É um superlativo que muitas vezes nós olhamos e temos a nítida impressão de que nós não cometemos esse tipo de pecado. Não, mas eu não cometi adultério, eu não cometi. Eu. Sempre o eu prevalecendo. Agora, meus queridos, vamos relembrar uma situação muito interessante. O pecado de Davi, ele não foi quando ele se deitou com Batseba. Só quando ele se deitou. É quando ele olhou por cima do eirado, ele estava na parte do andar de cima do seu palácio e viu aquela mulher e achou bonita e a desejou. Na velha aliança, o pecado tinha que ser consumado para ser pecado. Em Cristo, nós vemos uma situação muito interessante, porque Jesus Cristo diz assim, que o desejar, você já cometeu adultério. Por que acontece isso hoje, nos nossos dias? Por um motivo simples, meus queridos irmãos. Porque quando nós desejamos, nós trazemos para dentro do nosso entendimento. E dentro do nosso entendimento está o Espírito Santo. Dentro do nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que o simples ou o pecado se consuma na mente primeiro, depois fisicamente. Uma vez ele concebendo, ele vai dar à luz a filhos que são pecados. E esses pecados, eles vão levar-nos fatalmente à morte. Primeiro a morte
espiritual, depois a morte física e eterna. Porque enquanto nós estivermos vivos, nós podemos nos arrepender. Mas depois que nós não tivermos mais aqui, neste plano físico, nós não podemos mais nos arrepender. E eu dou o dízimo de tudo que ganho. E olha só como é que ora o fariseu. O fariseu e o publicano. Isso é uma parábola que foi escrita para nós. O fariseu orava de si para si e dizia: Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu não faço como esse publicano, como a maioria dos homens, eu sou o cara, por assim dizer. O Senhor tinha que me louvar, porque eu estou cumprindo a palavra. Só que esse homem estava cumprindo, esse fariseu, meus queridos, estava cumprindo a lei. Ele não estava cumprindo o que Deus diz, mas ele só cumpria a lei. E a lei, meus queridos irmãos, ela é problemática porque quem cumpre a lei não tem fé. Agora vamos ver o que Jesus Cristo diz sobre o publicano. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Você não precisa de nenhum estudo profundo na linguagem corporal para saber que aquele cara que não tem coragem de levantar a cabeça está envergonhado. Por que ele está envergonhado? Porque os seus pecados, os seus erros, os seus defeitos são inegáveis. Então ele chega diante de Deus para orar e pedir uma coisa: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Outra versão de Almeida diz: tem misericórdia de mim, pecador. E ele está dizendo: eu não vim aqui me orgulhar de nada, eu não tenho de que me orgulhar, eu só tenho do que me envergonhar, mas eu preciso da tua misericórdia. Só o Senhor pode oferecer misericórdia, socorro a alguém como eu. Então, no verso 14, Jesus diz: o segundo desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo aquele que exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus está dizendo que do primeiro fariseu é se achar, se exaltar. E toda pessoa que entra nesse lugar de exaltação não pode ser chamado de outra coisa a não ser de orgulho. Ele mentindo para si mesmo, porque se acha grande acha grande coisa, aquele que se exalta será humilhado, aquele quem Deus pode fazer algo diferente e colocá-lo num ponto, num lugar diferente. E o que acontece com aquele fariseu, com aquele cobrador de impostos, é que ele se colocou no lugar dele, no lugar de desonra, no lugar de reconhecendo o próprio erro. Quando nós reconhecemos, quando nós descemos, Deus, através da sua infinita misericórdia, pode nos colocar no lugar de honra. Quando eu já estou no lugar de honra, eu vou ser colocado em que lugar? Não tem mais um lugar para ser colocado. Eu só tenho o lugar de honra para chegar. Se eu me coloco a mim mesmo neste lugar de honra, como Deus pode me engrandecer? Como Deus pode me elevar? Como Deus pode perdoar a mim e me colocar no lugar de honra que Ele tem? Se eu já me coloco lá no pedestal, essa situação, meus queridos, é só para o meu ego. Eu não vou ser perdoado por Deus para crescimento. Eu vou ser perdoado para ir pelo menos para o céu. E é o que esse fariseu estava fazendo. Ele orava de si para si.
Quantas vezes nós não temos feito uma oração difícil como essa? Nós temos feito muitas orações, meus queridos. Não com essas mesmas palavras, mas de uma forma em que nós deveríamos ter entendimento daquilo que precisamos fazer e devemos fazer, mas não o fazemos. Por um motivo simples, nós não queremos descer para receber de Jesus Cristo aquilo que precisa. Muito bem, meus queridos. E diante dessa situação que nós estamos vendo, nós podemos tomar algumas, ou trazer algumas situações para nós. O que se humilha enxergando a sua comparação com os outros é aquele em quem Deus pode fazer alguma coisa diferente e pode colocá-lo num lugar diferente. Ponto. Diferente. Que eu e você não podemos negar é que não só o orgulho e a justiça própria são pecado, mas são coisas que Deus abomina. Isaías 64:6 diz: as vossas justiças são para mim como trapo de imundícia. Quando as possibilidades do significado da frase trapo de imundícia, o que significa dessa frase literal não é coisa boa. Mas alguns comentaristas sugerem que uma das possibilidades da interpretação de trapo de imundície seriam as bandagens que os leprosos usavam em suas feridas. E toda vez que se trocava o curativo, aquilo não prestava para nada. Não podia sequer tentar ser lavado, porque aquilo se transmitia, tinha que ser queimado, não tinha utilidade nenhuma. Eu fico imaginando, e hoje nós não vivemos tão forte a realidade da lepra como já foi no passado, mas ali quando a bandagem sendo trocada, pedaço de carne sendo trocada junta, e agora imagino que você acha que é justiça própria, é assim que Deus vê, como trapo de imundícia. Nenhum de nós está em um lugar de poder se justificar na justiça própria. A única forma é aquela que a gente vai ser feito pela a natureza de Deus, pelo controle do Espírito Santo em nossas vidas, pela direção do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos, não é nada de nós mesmos do qual nós possamos nos orgulhar. Nós temos que entender como Deus trata isso. Dá uma olhada comigo em mais um texto. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. E diz assim: a orientação bíblica é: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Diga assim comigo: humildade. Agora diga assim: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A definição bíblica de humildade é que me coloca no lugar em que eu olho para os outros e olho e vejo como superiores, não como inferiores. Eu vejo eles como melhores do que eu e não piores. Se essa é a definição de humildade, de olhar medindo com os outros de baixo para cima, e nós entendemos, mas o fariseu vai se orgulhando disso. Eu jejuo 2 vezes por semana e faço tudo aquilo que este publicano não faz. É necessário, queridos, que nós entendamos isso. Nós não devemos nos comparar com alguém. Nós devemos nos humilhar na presença de Deus, para que Ele exalte aquilo que tem de bom em nós. E nós sabemos que não sabemos orar como convém, mas cada um pense de si próprio o ser
menor do que o outro. E diante dessa situação, queridos irmãos, e às vezes você precisa compreender que muitas vezes nós não temos a oportunidade de fazer as coisas que nós queremos fazer. Aquilo que nós precisamos, nós não temos oportunidade de fazer segundo aquilo que Deus tem dado a nós, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós somos direcionados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido misericordioso para conosco. O Senhor tem derramado a Sua graça pela Tua oportunidade em minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, a palavra Tua, Senhor, que tem sido rema em nossas vidas, tem sido revelada por Deus através do Espírito Santo em nossas vidas, para sermos contados como aqueles que recebem de Deus a devida providência. Meus queridos, nós muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que é necessário para sermos alcançados pelo Espírito Santo. Alcançados em que sentido? Se ele já mora dentro, sim. Mas o Espírito Santo te alcança quando você diminui o seu espírito. Quando você tem domínio próprio. Quando você ora em outras línguas, quando você lê a palavra, o Espírito Santo vai para a academia e começa a ficar malhado, grandão. Eu costumo usar a alusão do avião. Um avião aqui na nossa região é rota, né, de muitos aviões, tem muitas rotas aéreas aqui, então, só que o avião passa muito alto aqui. A gente ouve de vez em quando o barulho dele, mas a gente ouve quando ele já passou, a gente ouve o eco do barulho do avião. E se nós pegarmos um binóculo, nós vamos ver esse avião pequenininho. E essa é a nossa fé enquanto nós estamos no nosso entendimento. Aí nós vamos no aeroporto, quando chegamos lá vemos aquele jumbo gigante, 100 e tantos metros de comprimento, não sei quantos metros de altura. Aí a gente olha e vê. Você está com Deus lá no alto ou você está com Deus do seu lado? Sim, porque o Espírito Santo mora dentro. Quando você traz ele para perto de você, meu querido e minha querida irmã, você faz com que ele seja grande na sua vida e consiga trazer para você aquilo que é necessário ser feito, ainda quando está sendo feito. Ou você tem aquele Deus pequenininho, lá de cima, que você se refere a ele como algo ou alguma coisa externa a você. Você não se une com ele para fazer tudo aquilo que você precisa fazer ainda quando está sendo feito. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós pegamos e tomamos as coisas por analogias. Hoje nós estamos falando para a família, aquelas situações em que nós indicamos o caminho, mas não andamos juntos. Não vai surtir efeito, meu querido, na sua família. Você tem que andar junto. Você tem que andar junto com seu filho,
palavra de Deus diz que ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando for grande ele não desviará dele. Como é que você quer ensinar o caminho, apontar o caminho? Apontar o caminho, meu querido e minha querida, é muito fácil. É muito fácil, qualquer pessoa pode apontar o caminho. Até quem não sabe o caminho pode apontar. Quando este faz isso, você vai descobrir que esta pessoa não sabia quando você estiver muito distante daquele lugar que você queria ir. Meus queridos, nós precisamos entender o comprimento, a altura, largura e profundidade daquilo que Deus fala aos nossos corações, para sermos contados como aquele que faz a coisa correta diante de Deus, junto com Deus. Meus amados irmãos, nós temos tido oportunidade. E essa oportunidade, meus queridos, ela tem que ter ação completa em nossas vidas. Ela não pode deixar em nada nós tendo falta de direção. Não podemos. Nós temos que entender e compreender as coisas que estão sendo feitas, ainda enquanto estão sendo feitas. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, um tempo em que as coisas estão sendo encurtadas. Antigamente, as pessoas faziam coisas e demorava a ser descoberto. Hoje não. Hoje você faz de manhã, antes do meio-dia já está descoberto.